Meus amigos, sejam muito bem-vindos a esse novo episódio do iTécnicos. Estamos aqui no ar novamente com mais um bate-papo com um colega convidado profissional. Ele que é engenheiro, mas também é técnico industrial. Então nós estamos agora conversando com Paulo Miguel. Paulo Miguel é técnico, é engenheiro e é empresário do segmento muito sensível para a população brasileira. O ramo da engenharia que cuida dos hospitais, das UTIs, que cuida dos equipamentos hospitalares. Então eu quero que vocês recebam, a gente vai passar a palavra aqui para o Paulo Miguel. Muito bem-vindo, Paulo Miguel, muito obrigado por você aceitar o nosso convite para vir enriquecer de conhecimento os nossos espectadores e a sociedade, saber muito sobre essa atividade que muitos técnicos industriais participam, além de engenheiros também, que é um segmento da engenharia. Tanto técnicos quanto engenheiros atuam nessa área muito sensível da sociedade, que é a área hospitalar, que os médicos precisam desses equipamentos funcionando muito bem. Então, a palavra está com você, eu gostaria que você discorresse aí como é que você entrou na profissão, como é que você atua e fique à vontade em falar com o nosso público. Ok, muito obrigado. Primeiramente, agradeço, Luzimar, por estar sentado aqui com você, tendo essa oportunidade de falar aí para todos os técnicos, né, e para falar um pouquinho aqui sobre a nossa atuação em Brasília. Os técnicos são pessoas, né, me incluo também, sou um técnico de formação. Eu estudei na Escola Técnica Federal de Ouro Preto, fiz um curso técnico nos anos 80, eu sou formado como técnico em informática industrial. Trabalhei depois na sequência como engenharia, tive a oportunidade de dar uma sequência e fiz um curso de engenharia elétrica industrial em Minas também, na Universidade Federal de São João del Rei. A Escola Técnica Federal de Ouro Preto também é uma escola que passou por alguma mudança, né? No início era uma escola técnica, depois entrou num processo de gestão do Cefet. Isso trouxe alguma mudança no funcionamento das escolas, com alguns governos diferentes aí. Mas eu considero o curso técnico um curso importantíssimo e foi que realmente abriu muita porta para mim na minha carreira profissional. Então eu trabalho hoje, eu tenho uma empresa aqui em Brasília que está voltada para a gestão de equipamentos médicos, né? Então por trás do equipamento a gente tem uma série de profissionais que atuam no dia a dia, que estão aí presentes nos hospitais, e não somente no equipamento biomédico, mas tem toda a infraestrutura hospitalar, né? Então eu trabalhei aqui em Brasília, comecei em 2004 na área da saúde e tenho um relacionamento muito bom, são pessoas que são meus amigos, estão comigo aí no dia a dia, na operação. Hoje eu trabalho dentro da minha empresa, não é uma empresa privada, mas trabalhei em grandes hospitais aqui, pude fazer amizade com vários técnicos ao longo da minha trajetória. Então essa turma que está na operação do hospital, no dia a dia, os técnicos que cuidam dos sistemas, né? Um hospital, se a gente parar para pensar, ele é uma pequena indústria, né? Tem um processo fabril ali dentro, vamos dizer, porque são várias utilidades que são empregadas durante o funcionamento de um hospital. Então a gente precisa de utilidades como água gelada, a água que circula pelos resfriadores, que leva refrigeração para todo o hospital. A gente trabalha com gases medicinais, nós temos módulos de geração de ar medicinal, que é um módulo de ar comprimido. Nós temos sistemas de outros gases que são utilizados em videocirurgia. A gente tem sistemas utilitários que alimentam a área de nutrição, são cozinhas, a gente tem farmácia. Então, dentro de um hospital, a gente tem muitos processos que estão na mão de técnicos. Perfeito. A sociedade, às vezes, não tem ideia, né, do que está ali nos bastidores para que ela seja atendida, né? Ela vai lá no atendimento médico, a consulta e, às vezes, até na internação, mas ela não tem ideia do que existe ali nos bastidores para que aquela infraestrutura esteja disponível, funcionando com perfeição para o atendimento e cuidar, né, zelar pela saúde dela. Então, exatamente. Se você parar para pensar, qual a diferença que a gente tem entre um hospital e um hotel, né? O hospital, ele tem uma parte boa do serviço, é um serviço de hotelaria, né? Os pacientes são internados, então você observa ali que durante o tratamento, durante o procedimento que ele realizou naquele hospital, você tem integrado a isso um serviço de hotelaria. Então, tem camareiras, tem todo um serviço de higienização dos quartos, serviço de alimentação, serviço de nutrição. Então, quando você está dentro de um hotel, geralmente você circula pelos corredores, são corredores vazios, né? Sim. Você encontra, às vezes, um carrinho da camareira que está fazendo uma higienização ali do apartamento, do quarto. E num hospital não, você vê um mundo de gente circulando pelo hospital. Corredores. Então, nos corredores do hospital, a gente tem o técnico de enfermagem,
né? São pessoas que estão aí na área assistencial, mas que têm em grande presença dentro dos hospitais, né? Você tem o técnico de equipamentos, você tem o técnico de fisioterapia, você tem o técnico da radiologia, você tem técnico em todas as áreas do hospital, né? Nas farmácias, na própria engenharia clínica, na parte elétrica do hospital, na parte dos sistemas hidráulicos do hospital. Então, são vários e vários técnicos que estão por trás da área assistencial, mas que são extremamente vitais para a operação segura de um hospital, né? Até porque eu tenho alguns amigos que são técnicos, igual eu sou técnico em edificações. Você falou aí da sua escola, que passou pelo processo de Cefet, né? Isso. Da mesma forma, eu me formei técnico em edificações na escola técnica. Depois virou Cefet, a gente até teve aquele sonho e tudo mais. E aí depois agora são os institutos federais. Exato. A Rede Federal de Ensino passou de escola técnica para Cefet, agora é Instituto Federal. Então, eu tenho amigos técnicos em equipamentos biomédicos. Então, a gente tem aquela vivência. Eu sei que existe a profissão, sei que eles atuam nesse segmento, mas não tenho aí muitas informações mais a miúdes. E no centro clínico ali, Paulo Miguel, na parte de... Eu estou falando centro clínico de UTI. Tudo bem. Tá, eu sou leigo nessa área. Mas ali dentro, quais são os equipamentos que mais são sensíveis para que a vida humana seja preservada? Vamos imaginar um hospital com a porta aberta, Sim. Começando lá na emergência. Perfeito. Quando a gente chega a um hospital de uma maneira inesperada, um acidente, mais rápido, né? Então, corre para o hospital. Tá. Disparou esse gatilho, corre para o hospital. Então, ali no primeiro contato, no primeiro acesso na emergência, a gente já tem um parque de equipamentos, que são equipamentos importantes. Sim. Hoje em dia, sei lá, vamos considerar uma família que acabou de ter um bebê, o bebê deu uma balançadinha, o casal é jovem, inexperiente, ele corre para o hospital. Então, lá no hospital, já existem alguns equipamentos num sistema de triagem para que você já faça uma identificação prévia ali de como aquele paciente vai seguir. É um sistema de triagem. Tá. Se ele tem um quadro estável, tranquilo, se é uma situação grave, se é uma situação que requer uma observação mais rápida, então ele é triado. E essa triagem passa pela utilização de alguns equipamentos. Quando a gente fala equipamento, não significa que é nada complexo. Eu posso estar falando de um termômetro. Sim. Mas um termômetro é um instrumento extremamente importante para que eu não tenha um diagnóstico errado. Imagina você utilizar um equipamento digital que tem um termômetro, que tem um transdutor para aferição de temperatura e que ele te dá uma informação errada. Então, com base numa informação errada, você pode submeter um paciente, por exemplo, ao uso de um medicamento. E, na verdade, ele não tem uma febre. Vamos lá, mediu a temperatura, tá 38 graus. Poxa, está bem acima do 36,5, que é a nossa temperatura basal, né? Com 38, sim, você vai colocar um paciente desse para fazer a utilização de medicamento. E, na verdade, o que você tem é um termômetro descalibrado, um equipamento que não está calibrado. Então, por trás desse equipamento, tem um técnico específico, é um técnico que faz a calibração de equipamentos. Então, ele tem um padrão, ele tem um analisador, ele vai verificar aquele instrumento, submeter a um teste e fazer uma análise se o erro que aquele instrumento oferece é um erro permitido. Olha, esse equipamento aqui, o fabricante diz que ele apresenta um erro aqui de 0,5%. Então, eu faço essa aferição e verifico, olha, deu 20% acima, então eu preciso tirar esse equipamento de circulação. Então, os equipamentos, todos eles, na sua maioria, eles precisam estar calibrados. Principalmente equipamentos que têm contato direto com o paciente. Equipamentos que fazem leituras para a gente. Então, eu vou verificar uma pressão arterial, eu vou verificar uma temperatura, vou verificar uma saturação de oxigênio. Por exemplo, é um transdutorzinho que a gente utiliza que ele me fala a quantidade de oxigênio que o nosso sangue está carregando. Então, esse indicador, por exemplo, foi muito observado principalmente durante a pandemia, porque os pacientes que chegavam com quadro de Covid, né, com quadro, sim, de insuficiência respiratória, a saturação de oxigênio fala isso, olha, tem alguma coisa errada aí que o sangue está carregando pouco oxigênio. Então, volta e fala, poxa, talvez o pulmão não está funcionando muito bem, porque quem enriquece o sangue com o oxigênio é o nosso pulmão, né? O coração, certo, manda esse sangue para o pulmão injeta uma carga de oxigênio, e esse sangue volta para o coração e o coração distribui para o corpo. Então, quando eu, através da extremidade de um dedo aqui, eu consigo fazer uma leitura e verificar que realmente a saturação de oxigênio daquele paciente está num nível legal, eu posso dar uma alta para um cara que não está bom. Entendi. Ou
ele me indica que a saturação não está legal, que esse paciente precisa ter um olhar. Então, na pandemia, esse parâmetro foi muito utilizado. E os equipamentos, então, esse termômetro passa aí pela mão de um técnico, você tem alguém por trás dele que faz uma calibração, que faz uma aferição, assim como os demais equipamentos do hospital. Então, eu dei exemplo da pandemia, ficou muito evidente aí durante esse período, a gente ouviu falar muito, por exemplo, sobre ventilador. Então, o paciente está em ventilação mecânica. Então, um ventilador mecânico, ele tem alguns sistemas ali que ele auxilia o paciente num processo de recuperação, de recomposição, né, vamos dizer assim, da respiração. Sim. O paciente não consegue respirar por si só. Ele tem uma insuficiência pulmonar ali. O pulmão dele está comprometido. Então, o que a gente faz? Você pega uma mistura, né, a gente respira hoje aqui um ar que tem 21% de oxigênio. O oxigênio que eu tenho para tirar é o oxigênio que está no ar. Se eu tenho menos pulmão para fazer essa troca, o que a gente faz é enriquecer essa mistura. Ao invés dele respirar o ar só 20%? Que está com 21%, a gente enriquece. Eu pego uma mistura entre ar medicinal, um ar comprimido, mas com filtragem específica, né, com característica medicinal de pureza, e injeto uma carga de oxigênio ali bem mais alta. Sim. Então eu coloco 60% para compensar, de repente, uma perda que esse paciente tem por ter um pulmão comprometido, por ter um pulmão que está sofrendo aí, por exemplo, como foi a Covid, no caso. Certo. Então, a gente tem a dar essa enriquecida e é um equipamento extremamente importante. Então, ele também precisa ter essa calibração. Eu preciso saber se a concentração de oxigênio que eu estou informando lá, que ele está me informando, se está correta. Se o volume que eu mando para o paciente está correto. Então, todos esses parâmetros, eles precisam ser verificados. 500 ml são realmente 500 ml? E se ele estiver mandando 400? Entendi. Eu aceito. E se ele estiver mandando a mais do que os 500 que eu pedi, se ele estiver mandando 700, é aceitável esses 200 ml a mais de volume? Então, tudo passa por calibração. Tá. Você falou aí da pandemia, até eu quero depois voltar sobre esse tema, porque muitos técnicos deram manutenção, certamente você, a sua empresa, a QI Medicina Hospitalar, Engenharia Hospitalar, Isso. Ela deve ter atuado aí na recuperação de equipamentos na época da pandemia, né? Porque muitos colegas técnicos fizeram recuperar equipamentos e tal, porque faltava, né? Exatamente. Foi um momento de extremo caos mesmo, né? A população, todo mundo ficou muito assustado com a forma como chegou e com os números diários e perdemos amigos, né? Acredito que todo mundo tem um caso, conhece alguém que teve algum problema dessa espécie aí com a pandemia, né? Mas aqui em Brasília, a nossa empresa, assim, a gente trabalhou para buscar solução para tentar ajudar. Então, no Brasil inteiro surgiram os hospitais de campanha. Aqui em Brasília também foi construído um hospital de campanha, um suporte, que utilizou a estrutura do Estádio Nacional, do Mané Garrincha. Sim, me lembro. Então, pacientes foram internados. Então, você imagina, da noite para o dia, você começar a internar paciente dentro de um lugar que é um estádio de futebol. Que não tem a infraestrutura. Que estrutura tem lá para admitir um paciente para fazer uma internação, né? Então, nós desenvolvemos, na época, uns painéis de gases portáteis. Né? Então, foi lançada uma estrutura, uma tubulação de oxigênio, de ar medicinal, que atendiam a painéis portáteis. Então, esse painel ficava por trás como se fosse a cabeceira do leito, a cabeceira de uma cama. E ali, atrás dessa cabeceira, tinha a utilidade de você ter um sistema para fornecer oxigênio, um sistema para fornecer ar medicinal e um sistema de vácuo, de aspiração, que são questões importantes do paciente que está em ventilação mecânica. Então, isso nós trabalhamos no desenvolvimento, ajudamos a construir esses painéis e fornecemos para o hospital que foi montado lá no Mané Garrincha. E vários outros hospitais, as escolas, núcleos aí de inteligência no país inteiro começaram a estudar a fabricação de ventiladores pulmonares. Certo. A maioria dos fabricantes desses equipamentos, eles são de fora do país, né? Os equipamentos são importados. São importados, então? Tem muita tecnologia de outros países que embarca hoje esses equipamentos. Temos fabricantes... Existe indústria nacional? Existe a fabricação, mas ela ainda, principalmente na rede privada, os hospitais que são hospitais considerados de mercado, hospitais que entregam uma hotelaria diferenciada, que têm um outro modelo de remuneração, que atrai médicos, especialistas aí de outras regiões. Esses hospitais, eles são basicamente constituídos com muito material importado. Certo. Você vê o fabricante nacional em áreas que não exigem talvez tanta complexidade, como mobiliário, camas, armários, estativas, sistemas que
estão mais voltados assim para a infraestrutura. Quando você entra em grandezas médicas, em sinais, você tem a presença muito forte do fabricante internacional aí. Certo. E você falava aí você começou a fazer um roteiro, né, da entrada do paciente. Isso. Lá na recepção do hospital, precisou ali do termômetro. E mais adiante, né? Quais são... Isso, vamos seguir, vamos né? lá, Vamos continuar esse caminho. Conta aí. Então, ele da emergência, por exemplo, o médico solicitou que fizesse um exame de imagem. Sim. Então, ele sai da emergência, ele vai até o setor da radiologia para buscar uma imagem. Perfeito. Uma fratura de osso, alguma coisa qualquer aí que precisa ser observada. Então, na radiologia, a primeira pessoa que recebe ele é o técnico da radiologia. Olha aí. Então, você já tem um técnico ali, especialista em imagens. Então, é o cara que trabalha com raio-x. Né? O raio-x, por exemplo, é uma forma de obtenção de imagem, mas que requer um certo cuidado a operação de um sistema de raio-x. Então, possui material radioativo, tem todo um controle de exposição que precisa ser feito, tanto para a segurança do paciente, quanto para a segurança desses técnicos. Ou ele vai fazer uma imagem um pouco mais especializada, vai para um CT, né, uma tomografia computadorizada. Sim. Então, ele vai usar um tomógrafo. Um tomógrafo também é um equipamento de raio-x. Às vezes a gente está muito acostumado com o raio-x, aquela mesa fixa, né? Ou você deita ou fica na parede, faz ali uma imagem de pulmão, faz uma imagem de seios da face. São sistemas estáticos. Mas você tem um tomógrafo, que também é um aparelho de raio-x, mas é um sistema rotativo. Então, a cada giro de um tomógrafo, ele captura uma imagem, ele faz uma sequência de imagens, e aí sobrepõe essas imagens. Depois, o médico tem mais informações para que ele enxergue alguma coisa e dê um diagnóstico mais preciso. Então, você tem um técnico especializado na operação do tomógrafo. Você tem um técnico especializado no raio-x fixo. Certo. Você possui um técnico que cuida de uma ressonância magnética. Uma ressonância magnética é um outro equipamento de obtenção de imagens também, de imagens médicas, mas é um equipamento que funciona com outro princípio. A gente trabalha com eletromagnetismo. Certo. Você tem um campo magnético que o paciente é submetido a esse campo e, através desse campo, você consegue ter uma geração de imagens com algoritmo, com softwares que constroem e reconstroem esse tipo de imagem. Né? Tá. A ressonância é aquele que a gente entra no tubo, que fica lá... Isso. Como se fosse deitado. É um exame chato, não é qualquer pessoa que faz, Exato, tem uma certa fobia, você se sente eu já fiz num ambiente... Já fez uma ressonância? Já fiz, exatamente. É sofrível, né? Exato. Triste. Eu fiz recentemente agora, fiz coluna, fiz joelho, então você fica uma hora e meia dentro de uma máquina dessa. É a sensação de morte, né? Você está dentro de um caixão ali. Exatamente. Muito ruído, Isso. Mas é um equipamento extremamente caro, né? Uma ressonância magnética hoje simples, aí vamos colocar, começa em torno de 4, 5 milhões de reais. Certo. Então precisa de muito cuidado na operação de uma máquina dessa. Porque a gente está falando, se eu estiver sendo muito técnico aqui também, fica à vontade, você pode falar que... Me fala que a gente vai simplificando. Nós temos técnicos assistindo, mas é bom a comunidade, a sociedade como um todo saber dessas operações que é engenharia pura. A ideia é tentar simplificar um pouco, mas quando a gente fala de ressonância magnética, a ressonância magnética não é uma máquina que você liga e desliga ela no dia a dia. Certo. Imagina, eu usei um monitor, usei uma televisão, terminou, eu vou lá e desligo. A ressonância magnética, a gente sobe um campo magnético, então é uma máquina que trabalha com gás hélio, precisa ter uma temperatura extremamente baixa para manter um campo magnético ali, uma corrente circulando ali, que gera um campo magnético. Então, uma vez que você subiu o campo de uma ressonância, ela não desliga mais. Certo. O que ela recebe para manutenção são cargas de hélio, né, hélio líquido, que alimenta essas máquinas para que a gente tenha o campo magnético ali e consiga gerar essas imagens. Fica mantido numa determinada uma faixa, né? Isso, você tem uma temperatura ali que é importante, e essas máquinas também utilizam compressores de água gelada. Então, lá fora do parque de equipamentos, você vai ter um chiller, um sistema que manda água gelada, essa água gelada circula pelas bobinas da máquina para garantir essa temperatura baixa, para que a temperatura não eleve, porque a gente tem um risco de expansão desse gás que está dentro da máquina. Então, quando se esse gás possivelmente vai escapar, então ele expande, assim, é uma explosão absurda, porque ele sai de um volume X e ele vai para um volume 300 vezes maior. Então, se o que tiver na frente dele, ele vai explodir. Então, precisa um caminho para, no caso de um vazamento, que a gente chama de quench, né? Caso ocorra um quench numa ressonância magnética,
tem uma tubulação específica com tubos de um diâmetro mais elevado, de parede grossa, para jogar esse ar e esse ar ter por onde sair sem causar nenhum estrago, sem causar nenhum acidente. Certo. Olha, você falou que precisa ter um chiller lá fora para trazer uma água Pra gelada. circular água gelada pelo equipamento. Ou seja, nós temos aí a integração de técnicos De refrigeração. De refrigeração. Exatamente. Ou seja, a contribuição de uma outra área da engenharia, que é a engenharia de refrigeração, que pode ser engenheiro ou técnico, interagindo com esses profissionais que atuam na UTI. Exatamente, na radiologia, lá, como eu estava falando, a gente saiu do pronto-socorro e foi para a radiologia. Isso. Então, essa ressonância magnética, para fechar, assim, como eu disse, né, são campos magnéticos de potência elevada. A gente está falando de campos de 1,5 Tesla, de 3 Tesla, que são grandezas, né, de campo para a gente medir o campo magnético, mas que são capazes, por exemplo, para entender a força desse campo, ela é suficiente para puxar do chão uma enceradeira, uma enceradeira industrial, Sim. que deve pesar aí 40, 50 quilos. Uma ressonância magnética atrai uma enceradeira dessa numa proximidade assim de à medida que você aproxima da bobina, que aproxima do Genter, né, que é onde a gente chama, onde estão instaladas as bobinas, esse campo magnético ele é elevado exponencialmente. Sim. Então, a 3 metros você não sente nada praticamente, a 1,5 metro você já começa a sentir um campo fazendo um efeito ali, mais próximo da máquina, ela atrai isso e você não consegue tirar isso da máquina. Então, o risco de acidentes na operação de uma ressonância magnética é muito grande. Então, a gente observa, por exemplo, que tem informações na porta da sala, pacientes que circulam por determinadas regiões onde o campo tem interferência, que possui marca-passo. Se você vai fazer um exame de ressonância e tem alguma parte metálica, como prótese, precisa avisar. Tem uma série de informações que são importantes para que o exame também tenha qualidade. Certo. Mas a operação, o dia a dia, ela traz muito risco. Então, a porta tem que ser fechada, não é qualquer pessoa que pode ter acesso. Um cilindro de oxigênio é um cilindro que circula com grande presença dentro dos hospitais. Eu faço o transporte de um paciente que precisa ter um suporte de oxigênio, a maca que acompanha ele vai e leva um cilindro, é muito comum a gente encontrar. Então, às vezes, um cilindro desse dentro de uma sala não pode, né? Os materiais da sala da ressonância magnética, eles têm características magnéticas que o magneto lá não vai atrair. Não pode entrar um cilindro lá por acidente que a máquina vai atrair. E se tiver um paciente deitado, você pode causar um acidente. Existem casos de morte. Nossa, Pessoas que estavam na realização do exame que foram atingidas por uma maca. Uma cama, se você pensar, uma maca é atraída pela ressonância. Caramba, eu já vi alguns casos que a enceradeira estava pregada lá no magneto. Então você tem que chamar o fabricante para que ele baixe o campo magnético até você conseguir puxar a enceradeira, puxar um equipamento que ficou preso ali, atraído, para depois subir novamente o campo. E aí tem que receber hélio, tem que fazer nova carga na máquina, isso custa uma fortuna. O técnico presente ali em volta de uma ressonância magnética em tudo que você possa imaginar. Tá. E a manutenção dessa máquina da ressonância magnética, como é que ela é feita? Não desliga, né? Porque da forma que você falou, não desliga. Não desliga. Então, geralmente, essa é uma manutenção muito específica, né? Então, geralmente ela é pendurada ao fabricante do equipamento. Ele tem técnicos na estrutura que circulam e cuidam desses equipamentos aí que estão espalhados. Brasília tem uma referência nacional importante, porque a quantidade de ressonância magnética que a gente tem aqui é muito grande. Então, você pensa aqui no setor hospitalar e dá uma voltinha ali, você passa por 20 máquinas. Então, são muitas máquinas que existem aqui em Brasília. E os técnicos circulam no dia a dia que fazem essa manutenção. Então, tem ações que são preventivas, tem ações que são corretivas, né? Como eu disse, às vezes precisa baixar um campo, acontecer um acidentezinho. Tem um técnico que vai lá e acompanha e faz toda essa gestão aí do equipamento, né? Perfeito. E aí, Paulo Miguel, indo mais adiante, um centro, uma UTI, ali quais são os equipamentos e que tipo de interação que os técnicos têm com esses equipamentos médicos hospitalares para assegurar a manutenção da vida do paciente que está internado? Quando a gente fala de UTI, a UTI é a unidade de terapia intensiva, né? Exato. Então você tem um paciente ali que tem uma condição um pouco mais crítica. Em alguns casos, ele necessita desse suporte respiratório. Certo. Então, um leito de UTI, você tem, por exemplo, a presença de bombas de infusão.
Às vezes o paciente está submetido ali a terapias, ele tem a utilização de várias drogas. Certo. Então não dá para você ficar pendurando bolsa de soro em suporte, fazendo com que essas drogas venham por um meio gravitacional, por exemplo. Usa um suporte de soro, pendura uma bombinha, pendura uma bolsa de soro, por exemplo, com medicação, e essa bolsa, por gravidade, vai descendo e pega um acesso do paciente ali, ele vai recebendo essas medicações. Então utiliza-se muito a bomba de infusão. Então, às vezes, você tem um paciente que tem 4, 8 bombas ligadas. Enquanto ele está internado, às vezes é um paciente de longa permanência, ele também se alimenta. Sim. Ele não se alimenta pelos métodos nossos convencionais, mas através de bombas, de dietas enterais, parenterais, ele é sendo alimentado ali no dia a dia, além também de receber as drogas do tratamento, da terapia. Então, bombas de infusão, a gente tem unidades de parada, onde você tem desfibriladores, cardioversores, equipamentos ali de situações críticas mesmo, onde o paciente, no caso de uma parada cardíaca, a gente tenta reverter isso com um choque elétrico. Então você tem outros dispositivos, você tem monitores multiparâmetros, né, que fazem leitura de sinais vitais, como eu mencionei sobre a saturação de oxigênio. Sim. Então a todo momento esse sinal está sendo verificado, se o paciente está respondendo, se a saturação dele está boa ou não. Tudo em equipamentos que precisam da participação desse profissional técnico. O técnico calibrou, o técnico vai lá e faz a manutenção preventiva. Todos os hospitais, assim, principalmente os hospitais privados hoje, eles se submeteram a programas de qualidade como a indústria tem. Na indústria a gente tem as ISOs, né? Exato. Então você começa com a ISO 9001, 9002, tem 14.000, tem questões que abordam o meio ambiente, tem questões que abordam segurança de processo, qualidade, padronização. Então tem toda uma parte de qualidade aí muito forte quando o processo é crítico, né? Sim. Então você tem uma tarefa que é crítica, padroniza essa tarefa. Então, olha, tem que fazer com base nesse manual, dessa forma. Isso é muito presente para nós, técnicos industriais. A gente está sempre diante de alguns manuais e de alguns padrões técnicos, né, que a gente precisa respeitar. Certo. Não pode fugir dessa linha. No hospital, a mesma coisa. Então, existem situações que são críticas, aquilo está padronizado, né? Então, procura-se estabelecer um padrão para que todo mundo faça daquela forma e não tenha nenhum tipo de desvio, né? Perfeito. Então, esses equipamentos possuem uma rotina de calibração, eles possuem um cronograma de manutenção preventiva. Então, se a gente faz uma calibração anual, ou se a gente faz uma calibração semestral, isso vai de acordo com a criticidade do equipamento. Então, como eu estava dizendo de padronização, isso é importante porque, antes de tudo, traz segurança para o paciente, né? Sim. Então, você precisa... o paciente, quando chega lá, ele entrega a vida dele, ele está confiante que está tudo correto, tudo perfeito. Exatamente. Então, pode... eu estava falando sobre padronização porque a maioria dos hospitais, né, dando sequência, dos hospitais privados, eles buscaram esse selo de acreditação, um selo de qualidade. E hoje você tem escolas, por exemplo, como a ONA, que é uma entidade de acreditação que está no país, que certifica os hospitais em relação à qualidade, como o hospital gerencia o processo. Então, a ONA, por exemplo, ela é classificada em ela classifica o hospital, na verdade, em 3 níveis. Então, a gente tem a certificação ONA nível 1, nível 2, nível 3. No nível 1, ela chega e fala se o hospital é seguro, na parte de infraestrutura, se os processos que o hospital tem são sólidos, se aquilo traz segurança para o paciente, para as pessoas que estão envolvidas na assistência. Então, todo mundo que está dentro de hospital, os pacientes precisam estar sob segurança. Então, vou verificar se o hospital tem um sistema de combate a incêndios, se tem detecção, se o hospital tem algum programa de manutenção preventiva para a infraestrutura, quando tem, quem é a pessoa que presta, existe referências, existe verificação desse fornecedor, uma série de questões que envolvem a parte de infraestrutura. Certo. No nível 2, ela certifica se você é bom de processo. Você tem processo para fazer isso, para fazer aquilo, tem um determinado processo, e todo mundo conhece o processo, e todo mundo adere ao processo. Ela verifica isso. No nível 3 de certificação, ela fala se o seu hospital tem resultado. Se tudo isso que você fez no 1 e no 2, se gera resultado para você no final do período. Então, é um selo de certificação
como a indústria tem um selo ISO, por exemplo, Sim. a gente, para os hospitais, a gente tem a ONA, tem outras certificações que são internacionais. A Joint Commission, por exemplo, é uma certificação internacional e vários hospitais de Brasília possuem. Sim. Então, ou seja, elas garantem que aquele hospital tem processo, tem gente treinada e que o teu paciente ali está numa condição segura. Né? Entendemos dessa maneira. Tá. Maravilha. Então, essa certificação, ela verifica, além da parte de aplicação dos métodos, das normas que o hospital adere, ela vê a parte de manutenções também, que tipo de engenharia que está sendo aplicada ali. E essa verificação ela é feita através de um manual. Sim. Existe um manual com questões já estão escritas. Sim. E você pega esse manual e verifica item por item de controle. Então, o hospital tem isso? É sim ou não? O hospital tem aquilo, a gente está implantando, veja bem. Não tem. Não cabe, veja bem. Né? Então, É. ou tem ou não tem. Se não tem, a gente trata como uma não conformidade e tem um período para resolver aquilo ali. E aí a visita volta e vai validar novamente, até que aquele capítulo ali que não tenha sido atendido seja completamente atendido. Né? Então, para as questões técnicas de infraestrutura, existe um capítulo específico. Sim. Então, naquele capítulo ali, porque eu vou te dar um exemplo simples, por exemplo, a água de um hospital. Tá. Imagina uma caixa d'água de um hospital hoje sendo contaminada. Caiu alguma coisa lá na caixa d'água. Então, rapidamente você precisa substituir essa água. Imagina a confusão que é você trocar um sistema que a gente falou anteriormente aqui, que era um hotel, né? Lá Sim. dentro tem 400, 300 pessoas lá no dia a dia, além dos internados. Então, imagina ter que tirar todo mundo de um hospital às pressas, porque caiu alguma coisa lá na água do hospital, contaminou toda a água e precisa fazer uma limpeza da caixa d'água, precisa drenar toda a água que tem dentro do hospital que foi contaminada. Então, é um capítulo que é verificado. Eu consigo hoje chegar na caixa d'água de um hospital qualquer, ir lá e lançar alguma coisa dentro? A gente sabe que tem pessoas aí que têm coragem para fazer uma série de coisas, né? Mas aparece um maluco aí, resolve e sobe, começa a andar pelo hospital, de repente ele chega na caixa d'água. Então isso é verificado, assim. Sim, a sua caixa pelo menos tem um cadeado. A dificultar o acesso a essa caixa d'água. Então, exatamente. E na tampa, que é a entrada para verificação e tudo mais, qualquer um chega lá e abre. Então o acesso é verificado, a tampa é verificada. Então várias situações são verificadas, juntamente com as análises da qualidade de água, com as rotinas de lavagem da água. Então, tudo tem um técnico. Você tem um técnico que vai lá fazer a higienização da caixa d'água, vai fazer impermeabilização, vai fazer verificação, coleta de qualidade de água em diversos pontos dentro do hospital. Então, eu quero na torneira do vestiário, eu quero na torneira do paciente, eu quero na torneira da UTI, eu quero na torneira da CME. Maravilha. Paulo, Miguel, tem aí uma curiosidade que me suscitou aqui, que queria que você falasse. A parte de telemedicina, né? Tem até procedimentos de telecirurgia. Como é que funciona isso daí? Que você possa dizer de maneira clara aí para que a comunidade entenda, a sociedade possa tomar conhecimento disso. É cada vez maior, né? Hoje a gente cada vez a presença desse desenvolvimento tecnológico também muito dentro das instituições de saúde, né? Sim. Então hoje, por exemplo, é possível coletar um exame aqui e um médico em qualquer lugar do país fazer um laudo, por exemplo, dessa imagem. Certo. Eu fiz uma imagem, fui lá na ressonância magnética, e aí eu disponibilizo para uma equipe médica que às vezes não está aqui em Brasília. Pode estar no Rio, pode estar em São Paulo, mas um núcleo de médicos ali que pode sentar e discutir uma imagem e gerar um laudo e devolver esse laudo para Brasília. Sim. Então, você faz um exame, coleta informação do paciente e essas informações circulam. Né? Então, a gente fala um pouco da telemedicina, muitas vezes consultas médicas. A pandemia ensinou muita coisa para a gente no que diz respeito a utilizar esse recurso à distância sem precisar se deslocar, né? Então, o número de reuniões que a gente aprendeu a fazer, reunião por diversos aplicativos aí de reuniões. Acelerou, né? A gente teve um avanço aí forçado, né? Então, até a consulta médica, hoje em dia, as operadoras de saúde, você já senta com o médico, um bate-papo aí como se estivesse numa reunião de vídeo, né? Então, o médico entra numa sala, você aqui do outro lado, conversa, tem uma primeira consulta ali que é feita, e com essa mesma maneira a gente tem situações mais específicas de medicina mesmo, né? Tem muitos robôs hoje que operam, né? O robô opera por comando de voz.
Então a gente já tem presença em Brasília de robôs. A gente tem alguns robôs aqui que são muito utilizados, principalmente em cirurgias urológicas. A gente tem braços robotizados que já sustentam ali as pinças, os endoscópios rígidos, uma cirurgia por vídeo, né? Exato, e controlado por um médico que está lá 2.000 quilômetros de distância. Ele pode estar à distância. Aqui a gente tem uma situação que existe um console. Na verdade, o console está dentro da sala, mas o médico opera com uma espécie de um videogame. Ele tem um joystick ali na mão e com o comando de voz, ele faz os movimentos dos braços. Então, ou seja, quando a gente faz uma cirurgia, vamos pensar numa cirurgia, no nosso caminho lá, né? Eu fui da recepção lá, da emergência, a gente foi na radiologia, e aí ele volta na emergência e o médico fala, vamos subir com ele para o centro cirúrgico que tem que fazer uma cirurgia. Então, no centro cirúrgico, a gente precisa fazer cirurgias, e a gente tem uns tipos de cirurgia hoje que a gente chama de cirurgias abertas ou cirurgias por vídeo. Então, você faz uma cirurgia aberta, é como o nome fala mesmo, você faz uma inserção, abriu, e vai corrigir um determinado problema ali. A cirurgia por vídeo, ela vem se tornando cada vez mais frequente, a realização de cirurgias por vídeo ela está muito forte hoje em dia, porque o paciente também é submetido a uma condição um pouco mais segura, né? A gente fala de tempo de recuperação, vou pensar lá uma cirurgia de vesícula. Precisa tirar a vesícula, né? É um procedimento comum aí de uma cirurgia de abdômen. Então, quando a gente fala de laparoscopia, é tudo aquilo que envolve abdômen. Então, se um paciente que precisa fazer uma retirada de vesícula, é muito melhor realizar uma cirurgia por vídeo. Ele vai ter pequenas inserções aqui no abdômen, vai fazer um cortezinho, e por esse cortezinho a gente vai passar alguns instrumentos. Então, eu vou passar uma câmera para que eu tenha imagens geradas ali e transmitidas para um monitor. Eu preciso de um acesso para eu utilizar os instrumentais de uma cirurgia. Então, eu vou precisar de uma tesoura, vou precisar de uma pinça. Tudo isso é feito através desses acessos. Então, a parte de imagem, ela é toda transmitida para um conjunto, um rack que a gente chama que é um set de videocirurgia. Então, ali uma torre de equipamentos, onde eu tenho uma câmera, eu tenho um monitor de vídeo, eu tenho um insuflador, que é uma bomba de CO2. Então, para que gere espaço, para que o médico possa trabalhar um afastamento entre os órgãos, a gente faz uma injeção de CO2. Então, você estende o abdômen do paciente para que internamente ele consiga... Tem espaço para trabalhar. Para fazer a intervenção, tem um espacinho ali. Então, você gera esse espaço com uma bomba de gás, que é uma bomba de CO2, né, de óxido de carbono. E também precisa de um sistema de iluminação. A gente tem uma cavidade fechada, está escuro lá dentro desse túnel, né? Então a gente joga uma luzinha lá também que vai através do endoscópio rígido. Então essa luz, ela vem de uma fonte de luz. Então a gente precisa ter um técnico que conheça sobre a fonte de luz, porque a gente vai medir se essa lâmpada está dando a luz necessária, se precisa substituir. A gente tem um sistema de pressão ali que envolve um cilindro de CO2. Então, por trás desse sistema, ou tem uma central de CO2 lá embaixo no hospital, perto daquele chiller lá que você viu da ressonância, tem uma central de CO2, ou tem um cilindro que está dentro da sala, está do lado do rack ali de vídeo. Mas a vantagem de fazer a videocirurgia está nisso. O paciente tem uma recuperação mais rápida, você não abre a cavidade, então a chance de contaminação, de ter um processo de infecção, ela é menor. O paciente se reabilita muito rapidamente, ele está de pé novamente, de uma maneira bem mais rápida, né, mais saudável. E aí você imagina, por exemplo, durante um procedimento como esse, você foi lá fazer uma retirada de vesícula, deitou até o momento que você estava consciente ali na sala, vou fazer uma vídeo, e de repente você acorda, está no quarto, está lá na sala de recuperação, aí alguém vem e te dá a notícia. Olha, Luzmar, infelizmente aconteceu, tivemos uma intercorrência aqui, a gente teve que abrir. Então, a sua cirurgia, ela foi feita aberta. Então, ao invés de ter aqueles pontinhos ali que você imaginava, você tem uma cicatriz gigante agora no abdômen aí que você vai carregar por bastante tempo. Então, ou seja, a falha de um equipamento pode causar a conversão de uma cirurgia. Exato. E esses equipamentos, a manutenção deles, é a equipe de engenharia que está ali por trás. Quem está por trás sempre é esse técnico que cuida desse equipamento. Hoje, esse nome engenharia clínica, ele é cada vez mais forte dentro dos hospitais. Os hospitais têm setores específicos. Isso é uma coisa que melhorou muito. Se você olha um hospital há 20 anos atrás,
a gente tinha um pouco da imagem do faz tudo. Certo. Sabe aquele cara que é bom de elétrica, é bom de hidráulica, sabe onde é que está o quadro, sabe qual é o disjuntor, sabe de tudo. É o cara que tem o hospital na cabeça. E que todo mundo reza para que ele nunca saia dali, para que ele continue eternamente no hospital. Ele é insubstituível, Exatamente. Né? Então, hoje, esse grau de especialização, ele chegou. Então, você tem o setor da engenharia clínica, você tem o setor da manutenção predial. Na predial, os caras são ponta firme, eles seguram a operação do hospital, eles estão lá dentro 24 horas por dia, são plantonistas que sabem tudo que acontece dentro do hospital. E aí foi especializando. Você tem uma pessoa de calibração, você tem um cara que está ali no dia a dia somente calibrando equipamentos, é um técnico de calibração específico. E a calibração vem da indústria, né? Então, assim, um erro numa indústria pode significar uma coisa absurda. O que os hospitais de Brasília, todos juntos ao mesmo tempo operando, consomem de oxigênio, uma indústria aí que tem um forno que queima oxigênio, vamos pensar lá em Ipatinga, lá na Uzi Minas, você tem toneladas de oxigênio queimadas ali instantaneamente, que tem um volume absurdo, né? Daí até surgiu um pouco desse olhar do medicinal, né? Porque praticamente era uma sobra que as indústrias tinham. Né? Então, sobrava um oxigênio ali, o que vai fazer? Vamos para o hospital. Então, foi melhorando até isso, né? Na questão da pureza dos gases. Hoje a gente tem gases aí com 4, 5 casas decimais de pureza, aí 9,999. Então, realmente tem uma característica específica para a saúde, né? Durante muito tempo, o CO2 que tocava uma máquina de refrigerante aí, você toma um refrigerante com gás aí nessa maquininha que tem um cilindro, né? Aquele CO2, durante algum tempo aí, ele estava na sala cirúrgica. Então, ou seja, a pureza é um pouquinho diferente, né? Hoje não, hoje você tem um gás específico que ele é medicinal. Então, ele é mais puro. Né? É mais segurança para o paciente, é mais segurança no processo, né? Entendi. E aí, com relação à mão de obra de técnicos que as empresas, no caso a QI, ela demanda essa mão de obra no mercado, como é que o mercado está abastecido por esses profissionais com essa qualificação? Me diga aí um pouco sobre esse fator. Os profissionais saem das escolas, eles estão prontos ou vocês preparam ele quando vocês contratam? Eu fico até feliz de ter essa oportunidade de estar aqui com você e falar um pouco sobre isso, porque a gente abre para a turma que está pensando em fazer um curso técnico, que hoje está fazendo um curso técnico, né, nas possibilidades que existem, né? Existem muitas possibilidades. A gente está numa região, né, a nossa Brasília, nossa região centro-oeste, aqui o DF, Brasília é uma cidade muito nova, né? Então, comparado com outras capitais aí, nós somos nenéns ainda perto, né? Mas existem muitas possibilidades, e existe hoje uma carência muito grande desses profissionais. Todo hospital hoje, se você procurar qualquer hospital de Brasília, tem vaga a ser preenchida. Tem disponibilidade de contratação imediata. Para a área técnica. Também para a área técnica. Né? Então, o que a gente observa hoje é que são poucas escolas. A especialização, quando a gente fala de equipamentos médicos, técnico em equipamentos médicos, nós tínhamos no passado, ainda existe a ETB, né? A Escola Técnica de Brasília. A ETB atua, mas ela tem uma pegada de eletrônica. Então, ou seja, é uma questão um pouco mais aplicada, né? Ela tem a eletrônica aplicada. O técnico de equipamento, ele aplica muito a eletrônica no dia a dia. Mas tem várias outras grandezas, exatamente, precisa complementar. Os técnicos em equipamentos, se não me engano, está no Instituto Federal do campus da Ceilândia. Equipamentos médicos hospitalar, né? Isso, existe um curso técnico. Eu tive a oportunidade de pegar uma turma e fazer um trabalho com eles. Fui lá conhecer as instalações. A escola é muito legal, muito bacana. Samambaia ou Ceilândia? É Ceilândia. Ela está no alto ali, naquela transição, quando você mergulha para Samambaia. É Ceilândia, né? Isso, não atravessou ainda. Do outro lado do morro, lá em cima, já é Samambaia, mas ela está na Ceilândia. Na Ceilândia. Então, lá tem esse curso. Eu tive contato com a professora na época, que a gente conversou um pouco sobre a possibilidade de abrir um pouco o campo de atuação. Então, eles estiveram conosco na empresa, a gente se fez algumas práticas voltadas, por exemplo, à utilização de gases medicinais para todos eles. E foi muito legal, foi muito bacana, e a gente teve a oportunidade de conversar com esse técnico. Falei, pega firme, segue, porque tem possibilidade, tem campo de atuação, tem mercado. Todos os principais jogadores, né, vamos dizer assim, da saúde nacional, hoje já estão em Brasília. A gente pensar em grandes nomes como o
vou citar nomes aqui, acho que não tem nenhum problema, mas a gente está falando do Hospital Sírio-Libanês, Sim. a gente está falando da Redditor, que é um grupo de hospitais privados que tem mais de... Tem unidades em Brasília. Tem unidade em Brasília, tem mais de Exato. 80 hospitais aí no Brasil, tem Sim. coisa pra caramba espalhada. Aí o Grupo Santa, que é um grupo local, né? A rede DASA está presente aqui. Exato. Então, existia a AMIL, aí algumas mudanças aconteceram, veio aí o United, mas são vários grupos de saúde. A gente tem o Hospital Home, Sim. hospitais muito bem montados, né? O Hospital Santa Marta. Tem muita gente aí no mercado e pessoas que atuavam nos grandes centros, né? Certo. Jogadores dos grandes centros que hoje estão em Brasília também. Então, esse garoto que está aí prestes a escolher um curso, essa é uma opção muito interessante, né? Para ele fazer esse curso técnico em equipamentos médicos hospitalar, ele vai ter uma grande probabilidade de, ao sair do curso, já estar empregado, né? Isso, então também um campo de estágio, né? Sim. Então, as engenharias clínicas hoje, não somente do hospital privado, mas o hospital público também já tem essa cara hoje de núcleo especializado de equipamentos médicos. A gente tem um serviço, um setor de engenharia clínica. Então, a Secretaria de Saúde no DF ela é gigantesca. Certo. Toda regional, toda RA tem um hospital, né? Então, você tem hospitais muito grandes e precisa de gente para isso. Então, é uma oportunidade. A nossa empresa, que é Imed, eu tenho técnico de eletrônica, a gente tem engenheiro, a gente tem pessoas voltadas para a calibração, o técnico está na calibração. Então, a gente tem essa carência de... Precisa de currículo, né? Eu preciso ter gente no dia a dia, ou uma ampliação de serviço. Olha, agora eu estou representando um fabricante aqui que tem um equipamento específico, que quer ter um representante local aqui no DF. Então, a gente começa uma parceria dessa, eu preciso de um técnico que eu tenho que tratar esse cara do zero, né? Então, conversar com ele, olha, tem que se capacitar, vai viajar, vai para a fábrica, vai para fora do país, vai treinar. Então, são muitas possibilidades realmente. E a KeyMed, ela propicia isso para o profissional que está lá, então para dar ampliar os horizontes dele, né? O Sem conhecimento dúvida, técnico. é o que eu falo sempre, né? O conhecimento, a informação, ela é nossa, né? Sim. O que eu aprendi, o que eu adquiri, eu vou carregar comigo para sempre. E eu particularmente, que sou técnico também de formação, eu volto a falar assim, eu tenho um carinho muito grande por essa turma. Se eu tive um sucesso e se eu segui uma carreira no dia a dia aí dentro dos hospitais, foi graças a essa turma também que me carregou e que me deu apoio aí durante o meu período lá dentro. Maravilha, Paulo Miguel. Muito satisfeito aqui com a aula que você nos deu aqui e deixar aí para que os profissionais, mesmo aqueles que já estejam saindo da escola ou aqueles que já estão no mercado, está aí uma opção muito interessante você se especializar no segmento de manutenção de equipamentos médicos hospitalares. E a gente fica muito satisfeito aqui com a tua participação conosco. Deixou muitas informações aqui que a sociedade mesmo pode tomar conhecimento e saber como é que funciona um pouco esse vamos dizer assim, os bastidores dos hospitais, das clínicas. Paulo Miguel, você tem aí alguns minutos ainda, pode falar das suas palavras finais aí para o nosso telespectador, para o nosso técnico, para os que estão nos assistindo. Legal, Luzmar. Muito obrigado novamente pela oportunidade. E só como reforço também, um trabalho que a gente acredita que pode ser chave de sucesso para a saúde local aqui. É um trabalho muito voltado para capacitação. Perfeito. Hoje na empresa a gente tem um centro de treinamento, como eu disse, né, um centro de treinamento para a mão na massa mesmo. A gente acredita que a pessoa, para aprender, ela tem que colocar a mão na massa, ela tem que fazer. Então, assim, são questões básicas. Hoje em dia você empurra uma maca aí dentro do hospital. Se eu falar assim, quantas rodas tem uma maca? Se eu perguntar para você aí, quantas rodas tem uma máquina? Uma maca, desculpa. Então vai surgir uma dúvida. Será que ele está perguntando isso mesmo? Quantas rodas tem? Toda maca tem 4. Nem toda. Tem maca que tem 5 rodas. Então aquela quinta roda, ela traz uma série de benefícios. E às vezes você entra no hospital, você vê um hospital que está todo arranhado, a parede dele está toda riscada, tem um bate-maca quebrado, a quina do elevador está amassada, a chapa de passagem está empenada. Então, ou seja, a gente tem recurso numa simples maca que favorece a você ter uma condução melhor da máquina, para que ela não traga tanto estrago assim para a infraestrutura. Então, no nosso espaço hoje, a gente quer treinar, a gente quer pessoas que possam participar conosco dos nossos cursos e para que a gente treine. A gente quer treinar técnico, a gente quer treinar o enfermeiro, o técnico de enfermagem, o médico,
que tem muita dificuldade, às vezes também em questões técnicas, mas que a gente pode traduzir isso aí para eles. Né? Então, a ideia de ter um CT, de ter um centro de treinamento, mão na massa, eu acredito muito nisso. Isso foi também um fator de sucesso na minha carreira aí dentro dos hospitais. Então, eu queria abrir isso para a turma que queira participar conosco, se inteirar um pouco mais, conhecer dos nossos cursos e fazer uma visita. A porta está aberta lá para recebê-los e a gente apresentar esse modelo de trabalho aí também para que a turma comece a ter um pouco mais de integração assim, com o equipamento médico, por exemplo, que é uma excelente porta que eu vejo aí para quem está querendo começar na carreira e quer entrar um pouco para a área da saúde, que, querendo ou não, é um setor que está em desenvolvimento no país, está muito forte. E nunca vai deixar de ter oportunidades, né? Porque sempre cuidar da vida, os hospitais vão estar aí existindo e precisando dessa mão de obra qualificada. Então, a KeyMed está com essa estratégia de qualificar os profissionais que tem no mercado para atuar aí no segmento de... Isso. O olhar é esse, é ajudar com o trabalho para a sociedade, ajudar com o trabalho com os nossos técnicos aí, com os nossos parceiros que são pessoas importantíssimas aí no cuidado da saúde. Sim. E buscar uma saúde melhor para a nossa região, sempre com foco no paciente, né? Garantindo segurança ao paciente, segurança aos profissionais que estão envolvidos ali no processo assistencial também. Tá. Você, se quiser, até para facilitar o pessoal conhecer a KeyMed, tem um site que você possa compartilhar aí com os nossos telespectadores? Legal, obrigado pela oportunidade. Tá. A KeyMed, nós temos um site, é o www.keymed.com.br. Lá fala um pouco do que a gente faz, fala um pouco desse trabalho nosso na capacitação de pessoas. Né? Estamos aqui em Brasília, somos uma empresa de Brasília, surgimos aqui. Já vamos completar aí, eu tenho 20 anos nessa área da saúde, né, atuando com equipamentos e com hospitais. Já é um doutor mesmo no segmento, né? E a KeyMed já tem uma década aí de porta aberta, então a gente fica muito feliz de estar contribuindo aí para o Distrito Federal e de ser uma empresa genuinamente de Brasília, né? E onde muitos técnicos trabalham prestando serviço nos hospitais. É isso. Então tá bom, foi muito satisfatório aqui ter a tua presença, com essa aula magna que você nos proporcionou aqui. E, claro, eu não tinha nem ideia aí da questão ali da máquina de fazer a ressonância magnética, né? Que ela tem que ficar com uma pressão ali que... são grandezas específicas, né? Que requer um cuidado. Exato. Mas muito obrigado novamente, prazer estar aqui com vocês e sempre que tiver algum assunto eu acompanho. Certo. Parabenizo você pelo trabalho realizado, né? Obrigado. E desde já desejo boa sorte e sucesso para os nossos técnicos aí, que são pessoas importantes aí no nosso país. Perfeito. Muito obrigado. E mais uma vez a gente agradece aqui o teu acompanhamento, né, a tua audiência aqui no nosso canal iTécnicos. Pedimos àqueles que ainda não são inscritos que se inscrevam, clique no sininho, compartilhe para que essa informação, que é muito valiosa, chegue a mais pessoas. Então, muito obrigado e até a próxima com novas informações e assistam aí essa aula magna que tivemos com o Paulo Miguel da KeyMed. Um abraço a todos.